Salmo 122, e vamos fazer a leitura desse salmo em seus 9 versos. Salmo 122, diz assim a palavra do nosso Deus: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos ao nosso Deus em oração. Senhor, nós sabemos que o nosso coração, por natureza, é resistente a ouvir a tua voz, a menos que ele seja condicionado pelo teu Espírito Santo a crer na tua palavra. Nós pedimos então que os nossos corações sejam como terra fértil para receber a tua palavra e crer no teu evangelho, e que à medida em que a palavra falada estiver sendo anunciada, aqueles que não conhecem a ti sejam chamados ao teu evangelho, e a tua igreja que já caminha contigo seja edificada. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Imagine uma data especial para uma família, ou uma ocasião em que uma família se prepara nos seus mínimos detalhes. Para que uma data seja importante para uma família, ou que seja uma data especial, talvez seja necessário o casamento de alguém, pode tornar uma data especial para uma família. Talvez uma viagem que faz parte do calendário anual ou semestral de uma família, ou até mesmo datas como o Dia das Mães e Dia dos Pais. O fato é que as nossas famílias comumente velam por preservarem as atividades em conjunto, as atividades que envolvem o todo da nossa família, o ajuntamento familiar. Por essa razão, então, por darem tanta importância a isso, e isto é bom, por mínimos detalhes, as ocasiões familiares são veladas e são preservadas com muito afinco. Agora, observe que se nós somos tão zelosos por preservar em nossas famílias datas comemorativas, ou até mesmo ocasiões esporádicas como um casamento ou coisa parecida, e até mesmo situações que são fadadas ao cancelamento, a um adiamento, por um infortúnio ou por qualquer coisa que esteja relacionada ao nosso cotidiano, por que então que nós não temos a mesma alegria, o mesmo entusiasmo, o mesmo zelo, o mesmo afeto por aquilo que a palavra do Senhor chama de ajuntamento solene do povo de Deus, que na ótica de Deus é a ocasião, a data mais importante para a família da aliança? É exatamente essa a tese do Salmo 122. A alegria do povo de Deus no ajuntamento solene. A alegria do povo de Deus no ajuntamento para a adoração
solene. A autoria do Salmo 122 comumente é atribuída a Davi, e ele certamente compôs esse salmo para que o povo de Deus, o povo que estava espalhado por todo Israel, pudesse cantá-lo enquanto eles rumavam para Jerusalém, aonde eles prestariam ao Senhor adoração pública. Conforme há no verso de número 4 a expressão para render graças a Deus. Enquanto este povo caminhava de onde estava, eles cantavam com alegria este salmo, almejando, desejando, anelando chegar em Jerusalém, para então eles poderem, junto com sua família, adorar ao Senhor. Antes de nós entrarmos em detalhes mais específicos desse salmo, cabe-nos nessa noite observarmos algumas questões em termos gerais. Nós devemos observar primeiro o fato de que Davi, juntamente com o povo de Deus, se alegra pelo fato de que Deus havia dado ao seu povo, havia designado para aquele povo um lugar fixo para a adoração. E não somente isso, Deus havia também designado o lugar aonde o seu nome seria continuamente invocado. Pare um pouco então para pensar na Escritura Sagrada, como ela fala a respeito disso. Veja que em toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, Deus convoca. Ele não sugere ao seu povo que venha à igreja, ele convoca o seu povo para estar em sua presença em adoração. E ele não somente faz isso, mas ele claramente, de forma muito clara e específica, ele diz às famílias do povo de Deus que elas se reúnem para a santa e pura adoração. Este salmo pode ser dividido então em 3 partes, ainda pensando nele de modo mais amplo, em linhas gerais. A primeira parte, no verso 1 e 2, que diz respeito à alegria com a qual o povo de Deus, todas as tribos, subiam para o templo para celebrarem ao seu Deus. A segunda parte, do verso 3 ao verso 5, referindo-se ao amor com que o povo de Deus deveria viver esta ocasião, o amor que eles deveriam nutrir pelo ajuntamento solene do povo de Deus. E a terceira e última parte, do verso 6 ao verso 9, trata sobre o zelo com que o povo de Deus devia viver e andar diante da ocasião do ajuntamento solene. Veja que Deus traz ao seu povo a ordenança de ajuntar-se para a adoração. Talvez você pense que o ajuntamento do povo de Deus num dia como esse, por exemplo, é simplesmente uma questão cultural. Talvez há tantos anos de crente você ainda pensa que estarmos aqui reunidos foi a ideia de algum pastor lá atrás, lá no passado, e foi uma ideia fantástica, porque no domingo estão praticamente todos os habitantes de uma cidade, com exceção de alguns, estão disponíveis para ir à igreja, então culturalmente se faz isso. Mas não, eu lhe digo pela palavra do Senhor, e esse salmo nos mostra isso, o ajuntamento do povo de Deus se dá por uma ordenança divina. Então Jerusalém aqui é mencionada, conforme diz o teólogo inglês Matthew Henry. Ele diz, Jerusalém aqui é mencionada para prefigurar a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela que também é chamada de Jerusalém que desce do alto. Vamos então observar agora aspectos mais específicos desse salmo. Primeiro, nós observamos que esta é uma ordenança divina para as nossas vidas, e que Deus ordena que o seu povo se reúna para a adoração solene. Vamos observar então, em primeiro lugar, a alegria pela adoração solene. Abra comigo, ou localize, se você já fechou sua Bíblia, eu peço que você tenha ela aberta, o salmo que nós fizemos menção, o versículo 1 e o versículo 2, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Conforme dito anteriormente,
A primeira linha do verso 1 trata da alegria do coração de Davi junto ao povo de Deus, pelo fato de que Deus graciosamente havia destinado, enfim, um lugar para que o seu povo se reunisse. Talvez você pergunte, qual é a importância disso então? Eu lhe convido a você lembrar do povo do Antigo Testamento, especialmente o povo que caminhou durante aqueles muitos anos no deserto. Eles, durante muitos anos, levavam um tabernáculo portátil. Eles construíam o tabernáculo, ou melhor, eles montavam o tabernáculo, eles desmontavam e eles andavam. Eles montavam, desmontavam e andavam. Veja como era doloroso e cansativo para aquele povo viver uma vida nesse ritmo. Sempre que eles iriam cultuar ao Senhor, então eles precisavam montar toda uma estrutura. Mas aqui há um grande contentamento pelo fato de que Deus havia dado ao seu povo um lugar permanente para a adoração. Ali em Jerusalém estava o lugar onde eles deveriam adorar ao Senhor. Por isso então a expressão alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Há um endereço, ali é o lugar onde eu irei cultuar ao Senhor. Nós não somos mais como peregrinos que aonde passamos precisamos erigir um tabernáculo, depois desmontá-lo e depois seguir. Deus graciosamente nos deu um lugar para o ajuntamento do seu povo. Alguns estudiosos irão sugerir pelo menos 3 traduções para esse primeiro verso. A primeira delas, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A segunda, alegrei-me com os que me disseram vamos à casa do Senhor. A terceira, alegrei-me naqueles que me disseram vamos à casa do Senhor. Nenhuma dessas traduções é dispensável, haja vista que, à luz do próprio contexto do Salmo, Davi, aquele homem de Deus, se alegrou quando foi convidado para ir à casa do Senhor. O fato também é que Davi alegrou-se com aqueles que o convidaram para ir à casa do Senhor. E Davi também alegrou-se ao ver a obediência daqueles irmãos que estavam atendendo a essa ordenança bíblica de saírem de suas casas e irem para o ajuntamento solene. Então Davi alegrou-se na obediência daqueles que disseram vamos à casa do Senhor. O fato é que esse primeiro verso trata do grande contentamento no coração do salmista, no coração de todo o povo de Deus, quando eles se dirigiam para a adoração. E por que é importante nós entendermos isso? Porque disto depende o entendimento, a compreensão dos demais versos que se seguem. Veja, o verso 2 então, ele trata do ápice dessa alegria. O verso 2 ele traz nas suas linhas a alegria em seu ponto máximo, a alegria sentida pelo povo de Deus quando eles chegavam em Jerusalém para cultuar ao Senhor, quando eles tinham os seus pés cruzando os umbrais da cidade. Veja, algo maravilhoso para entendermos nesse texto: a alegria da partida e a alegria da caminhada, com a grande expectativa de chegar no templo. Esta alegria chegava ao seu ponto máximo quando eles estavam finalmente, depois de viajar dias e algumas semanas, viajando para estar no lugar da adoração ao Senhor. A caminhada sofrida, cansativa, tornava-se suportável diante da expectativa prazerosa da chegada. Eu chegarei em Jerusalém e ali, com a minha família, eu irei cultuar ao Deus da minha salvação. Por esta razão, então, eles utilizam palavras de triunfo. Veja, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Perceba nessas palavras, diante do contexto que agora você tem em mente, a satisfação desse povo que caminhou durante dias e semanas, chegando então naquele lugar da adoração. Eles então respiram e se alegram mais uma vez, dizendo: nós estamos aqui
pararam os nossos pés nos teus umbrais, ou sob os teus umbrais, ó Jerusalém. Para o povo de Deus, chegar ao lugar da adoração solene é um remédio para todas as fadigas da caminhada ao longo da semana. Veja que coisa maravilhosa é nós pensarmos nisto. E pensamos nisto a partir de algumas indagações que eu faço agora. Com que sentimento você se dirige ao lugar da adoração? Com que sentimento você vem a este lugar? O que lhe move enquanto você se dirige a esta casa, a este lugar de adoração? Será que você sai de casa com murmuração, com desânimo, ou até mesmo contra a sua própria vontade? Ou será que você exulta de alegria, à semelhança do povo de Deus, que se alegrava quando ouvia: vamos à casa do Senhor, e chegavam enfim à casa do seu Deus? Qual é a nossa motivação quando nós saímos de onde estamos para estar aqui? O que era então estar aqui? Estar aqui é vir adorar ao Deus da minha salvação, o Deus que tem comigo um pacto, uma aliança. Não há dúvidas de que a palavra do Senhor nos ensina por meio desse salmo. Nós devemos exultar com grande alegria diante da oportunidade de estar junto à família do povo de Deus, reunidos no lugar que Deus determinou para a nossa adoração. Deus não só determina a maneira que Ele deve ser adorado, Deus não só determina em Sua palavra os elementos que devem estar presentes no culto solene, mas Ele determina o lugar da adoração também. Ele não deixa a mercê do nosso pensamento, ou das nossas invenções, ou da nossa criatividade. Ele determina o lugar para que nós venhamos adorá-lo. Mas observe, a palavra não somente trata da alegria pela adoração solene. No verso 3 ao verso 5, ela trata do zelo pelo ajuntamento solene, o ajuntamento do povo de Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor: Jerusalém, que estais construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Dentre outras coisas que podem ser extraídas desses versos, esses versos tratam da beleza que há no lugar da adoração, e ela faz isso. Esses versos fazem isso em diferentes níveis de compreensão. Perceba: primeiro, a beleza do lugar da adoração; segundo, a beleza do ajuntamento do povo de Deus; terceiro, a beleza suprema do ajuntamento e do lugar da adoração do povo de Deus. No verso 3, que você tem diante dos seus olhos, vemos que Deus trata conosco, e Davi tratava com aquele povo acerca da beleza estética de Jerusalém. A beleza estética daquela cidade estava diante dos olhos daquele povo. Veja o que diz um escritor chamado Alan Herman. Ele diz: para os que vinham das partes mais remotas de Israel, a visão de Jerusalém chegava a ser emocionante. A estrutura da cidade não era apenas um conglomerado de edifícios, mas uma cidade compacta e bem ordenada. Veja, está tratando da estética daquela cidade. Aqueles que vinham dos mais diferentes lugares, ao verem aquela cidade bela, bem organizada, chegava a ser para eles emocionante. Mas veja o verso 2. No verso 2 nós observamos a beleza do ajuntamento do povo de Deus, e que a beleza desse ajuntamento está na obediência da ordenança divina para reunir-se em adoração. As expressões aí são: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor.
O verso 5 tratará então da beleza suprema do lugar da adoração, por meio da expressão ou das expressões: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Percebam os diferentes níveis de beleza expressos nesses versos. Primeiro, a beleza da cidade. Pense, por exemplo, quando você vem do sertão do nosso estado e você passa por aquela cidade de Lagoa de Dentro, você chega no alto. Logo depois que você passa por aquele giradouro, você chega no ponto alto. Se você fizer isso à noite, você verá Campina Grande em uma bela vista. Você verá como ela é grande, iluminada e bela. O mesmo acontecerá se você chegar em nossa cidade, sobrevoando a ela, de preferência à noite. Você verá suas luzes, você verá a sua beleza, entendendo que Jerusalém, nesse salmo, conforme disse anteriormente, representa a igreja de Cristo. A beleza aqui atribuída é atribuída à igreja do Senhor. É uma igreja bela, mesmo que tenha as suas imperfeições. É uma igreja admirável. Mais do que isso, é uma igreja adornada. A beleza da igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é bela, ela é adornada, ela é admirável, ela encanta os olhos. Mas não somente isso, o verso 4 tratará da beleza do ajuntamento do povo de Deus. É uma beleza, é algo que descreve algo perfeito. Veja, quando o povo de Deus se reúne para a adoração, as expressões aí no verso 4, para onde sobem as tribos, especialmente a expressão que diz para darem graças a Deus. A palavra aí é celebrar a Deus. A beleza do culto, do ajuntamento do povo de Deus. Eles saem de todos os lugares, não importando a distância em que eles estão, e eles vêm para o lugar do culto. E é lindo isso, é maravilhoso, enche os nossos olhos quando nós olhamos a igreja cheia de pessoas que vieram de todos os lugares para adorar ao nosso Deus. Mas não somente a beleza da igreja, não somente a beleza do ajuntamento, o salmista irá tratar também da beleza suprema. Mas antes de chegar nesse ponto especificamente, perceba como o verso 4 interpreta bem aquilo que é a igreja. É interessante que você saiba o que é isto. Obviamente, a explicação que darei aqui é resumida. Veja, eles vêm de todas as tribos para darem graças a Deus. Isto é igreja. Deus reúne pessoas de raças diferentes, línguas diferentes, descendências diferentes, lugares diferentes, e torna todo esse povo um só povo, e os convida para adorá-lo na beleza da sua santidade. Isso é igreja. Nós somos de diferentes famílias, mesmo que hajam muitas aqui, nós somos de identidades individuais, mas Deus reúne pessoas diferentes, tornando um só povo que clama pelo seu nome. Mas não somente isso, como disse, o verso seguinte trata da beleza do lugar da adoração. Não somente a beleza do ajuntamento solene, mesmo sabendo nós que é lindo ver o povo de Deus reunido, mas mais do que isso, no verso 5 nós encontramos a beleza suprema de Jerusalém. Veja, ali está o trono de Deus, ali está o reino do Filho de Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe-me perguntar para você: você encontra beleza na casa de Deus? Você se encanta ao ver o povo de Deus reunido
para adoração. Você entende que aqui está o trono de Deus e que este é o lugar onde Ele manifesta a sua glória e onde nós estamos diante da manifestação plena do poder de Deus. No verso 3, nós entendemos que a igreja, por meio da descrição de Jerusalém, a igreja é uma igreja unida. A palavra compacta aí é entendida por alguns estudiosos como aquilo que une. As casas são próximas, ela está toda, não são casas separadas, não são prédios colocados em pontos separados como grupos isolados, mas são casas construídas compactamente, estão juntas. Jerusalém, no verso 3, descreve a igreja unida. No verso 4, Jerusalém descreve a igreja santa por meio do anúncio do ajuntamento santo do povo de Deus. No verso 5, Jerusalém é mencionada para representar a igreja como sendo uma igreja real, no sentido da realeza. Nela está o trono de Deus. Nela está o trono de Deus. Se alguém perguntar para você, então, por que a sua igreja é bela? Você dirá, porque ela é uma igreja unida, santa, e nela está o reino de Deus. Ela é o reino de Deus visível entre os homens. Mas a palavra vai mais além. Esse salmo não trata tão somente da alegria pela adoração solene, não somente o amor, ou melhor, o zelo pelo ajuntamento do povo de Deus, mas também, do verso 6 ao verso 9, trata do amor pelo lugar da adoração. Alegria pela adoração realizada, vivida pelo povo de Deus, o zelo pelo ajuntamento e, por fim, o amor pelo lugar da adoração solene. Veja comigo, por favor, do verso 6 ao verso 9. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos teus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Nesses versos, conforme as palavras do salmista, encontramos uma das maneiras mais piedosas de demonstrar zelo por Jerusalém, ou pela igreja. E a forma mencionada pelo salmista é a oração. Conforme o verso 6 descreve, ele convida o povo a orar pelo bem-estar de Jerusalém. Diante disso, por meio das orientações do salmista, nós observamos algumas coisas. Primeiro, o povo de Deus deveria orar pelo bem-estar de Jerusalém e por aqueles que amam. Segundo, eles deveriam orar pelas autoridades de Jerusalém, entendendo que com o prosperar das autoridades, a cidade também seria abençoada. Terceiro, eles deveriam orar pela comunhão dos santos, incluindo os seus irmãos que estavam com eles em Jerusalém e todos os demais irmãos que por alguma razão não podiam estar ali presentes. E quarto, eles deveriam orar exatamente pelo lugar da adoração. Perceba que a oração aqui é mencionada como uma expressão de amor pela igreja de Cristo. Repito, a oração aqui é mencionada como uma expressão de amor pela igreja do Senhor. Aqueles que amam a igreja oram por ela. Aqueles que amam o povo de Deus colocam o povo de Deus diante de Deus por meio da oração.
aqueles que amam o povo de Deus, aqueles que amam a igreja, ora para que ela esteja bem, ora para que haja união entre os seus membros, ora para que aqueles que estejam fracos possam perseverar, pela perseverança daqueles que amam o Senhor. Oram também pelas autoridades, para que Deus, por meio delas, abençoe o seu povo. Veja, amor pela igreja demonstrado através das nossas orações por ela. Porque então eu oro pela igreja. Ora, porque nela se reúne o povo de Deus, que está por todos os lugares, e Deus os congrega num só lugar. Por que eu oro pela igreja? Porque dentro dessa igreja existem diferentes pessoas que, embora sejam cristãs, têm as suas imperfeições e precisam ser santificadas diariamente pela palavra de Deus. Então eu oro por elas, mas eu não oro tão somente por aquilo que está dentro da igreja, eu oro por aquilo que está fora. Eu oro para que o Senhor abençoe a sua igreja por meio das autoridades constituídas por Ele mesmo. Permita-me algumas indagações. A sua igreja faz parte da sua agenda de oração? A sua igreja tem um lugar nas suas palavras quando você dobra o seu joelho para orar? Ou de fato nós estamos tão interessados em apresentar as nossas demandas ao Senhor, que de fato não resta tempo para orarmos pela igreja que nós pertencemos? Você ora pelo povo de Deus que está espalhado em todos os lugares, entendendo que essa igreja, ela é uma igreja que se reúne aqui e em muitos incontáveis lugares ao redor do mundo agora estão reunidos o povo de Deus para celebrar, conforme diz o verso 4, para cantar ao seu nome, para alegrar-se na beleza da sua santidade? Ou nós somos daqueles que temos uma lista de reclamações da nossa igreja? Se pudéssemos, colocaríamos em ordem alfabética a quantidade de defeitos que nós vemos na nossa igreja. Mas não oramos para que ela seja mudada, mas não oramos para que ela seja melhor. Nós somos hábeis para tratar daquilo que é defeito no povo de Deus, mas não temos a inclinação muitas vezes de orar por ele, de entender que essa igreja, ela será imperfeita enquanto estiver nessa terra, mas o Senhor a transformará para a perfeição no seu grande dia. Enquanto o povo de Deus, nós temos não somente a sugestão, nós temos o dever de orar pela igreja da qual nós fazemos parte. Devemos orar por ela, e não apenas pela igreja local, mas pela igreja de Deus reunida em todos os lugares. Eu quero caminhar para o fim, entendendo que nós temos um outro momento de igual importância nessa noite, trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Existem no nosso tempo alguns grupos interessantes. Usar a palavra interessante para não colocar uma outra palavra. Um grupo chamado de desigrejados. Esse grupo, ou essas pessoas que se envolvem nesse grupo, são aqueles que por alguma razão saíram de uma igreja. Eles consideram que essa razão é justa. Saíram da igreja e eles entendem que podem viver a vida cristã longe da comunhão do povo de Deus. Então, eles se denominam como desigrejados. Eu não preciso da igreja. Talvez você já tenha ouvido a expressão: eu gosto de Jesus, mas eu não gosto da igreja. Eu amo a Deus, mas não amo a igreja.
seria o mesmo de dizer ao pastor Joabe: eu gosto de você, mas eu odeio a sua esposa. Como posso eu amar a Cristo e não amar aquela pela qual Ele deu a sua própria vida? Como posso eu amar a Cristo e não amar aquela que Ele se entregou por ela? Eu odeio a igreja. Você está dizendo a Cristo: eu odeio esse povo por quem você deu a vida. Você os amou com suas imperfeições, mas eu os odeio. Esses justificam a sua ausência em uma igreja bíblica, dizendo que amam a Deus e por isso está bom demais, não precisa ir para a igreja. Estes são privados, por exemplo, deste sacramento que nós iremos provar. Você pode dizer: Tiago, mas a igreja sou eu. Eu posso fazer um culto em casa, eu posso me reunir com minha família, mas deixe-me dizer pela palavra de Deus: não há nenhum lugar que Deus tenha prometido a sua presença, especialmente como no ajuntamento do seu povo. Nem na sua casa com seus filhos, nem quando você cultua sozinho. Lá você não tem, por exemplo, os sacramentos, que é a pregação visível do Evangelho. É incoerente quando nós falamos que não queremos estar na igreja. Não estar na igreja significa não querer fazer parte dos benefícios da morte e ressurreição de Cristo, que me confere comunhão. Você pode então dizer: Tiago, mas eu leio a Bíblia em casa e eu posso entendê-la na minha limitação. E aí eu reforço a palavra limitação: é de fato na sua limitação. Porque não são todos que podem entender profundamente essas verdades. Imagine então uma pescaria. Todos nós podemos pescar. Eu nunca experimentei isso, mas imagino que eu poderia também. Todos nós podemos lançar o anzol, trazer um peixe. Entenda isso como sendo a capacidade que todos nós temos de abrir a Bíblia em casa e lê-la e entender alguma coisa. Charles Spurgeon dirá então que Deus capacitou os ministros do Evangelho e deu a eles ferramentas necessárias para mergulharem profundamente na Escritura, como quem mergulha no oceano e traz a pérola para o povo de Deus. E esta pérola não são todos que podem trazer, mas aqueles que Deus chamou para pregar o Evangelho, e eles fazem isso no ajuntamento solene. Quando eu fico em casa, então eu sou privado deste benefício maravilhoso. O pastor passa a semana mergulhando para trazer a pérola da palavra, para que eu seja alimentado por ela. Isso não acontece na sua casa. Isso acontece no ajuntamento do povo de Deus. Mas não somente esse grupo. Existe também aqueles que trocam a igreja por movimentos, por eventos, ou coisa parecida. Recentemente chegou em nossa cidade um evento para jovens com a proposta de dar ao jovem uma segunda opção, já que ele acha a igreja dele chata. Aqui você tem um lugar para você se reunir. Não tem nenhuma igreja apadrinhando, não tem nenhum pastor. Nós não estamos ligados, nem eles usam a expressão presos a nenhum sistema religioso. Nós somos pessoas que se reúnem e colocam na cabeça dos nossos jovens que, já que eles estão achando chata a igreja, a pregação do pastor, a vida na comunidade cristã, eles podem sim congregarem ali, mas não é igreja. Porque a palavra igreja para muitas pessoas afasta, assim como a palavra doutrina para muitas pessoas afasta. Ou talvez alguém que deixa a igreja e diz: eu não vou para a igreja, mas aqui na cidade há um culto semanal, eu vou ficar congregando lá por enquanto. Você está errado. Você está errado. A igreja não é redefinida por nós. É Deus quem disse quem ela é.
como ela é e como ela deve proceder. Se eu trocar o ajuntamento do povo de Deus por outra coisa e redefinir conceitos que Deus já definiu, porque Ele criou, eu estou pecando contra Deus. Eu devo amar o ajuntamento do povo de Deus. Mas estes que fazem isso, nesses dois grupos, eles não amam Jerusalém. Eles não podem dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles não têm apreço pelo lugar que Deus determinou para a adoração. Talvez você diga: Tiago, mas ser de uma igreja não quer dizer tudo. Eu lhe respondo com a resposta que deu o reverendo Rodrigo Broto: não ser de uma igreja quer dizer muito. Não ser de uma igreja pode não querer dizer tudo, mas não pertencer ao corpo de Cristo quer dizer muita coisa sobre nós, se nós assim procedemos. Você precisa, assim como o povo de Israel, encantar-se com a beleza da igreja, encantar-se com a beleza do lugar que Deus trouxe você para cultuar, junto com sua família. Como está a sua igreja? Como está a sua igreja? Ela é a mais bela da cidade? Você gostaria que ela fosse numa praça, para que todos vissem ela em destaque? Ela é a maior? Você gostaria que ela fosse maior? Ela é ampla? Você gostaria que ela fosse mais ampla? Como você vê a sua igreja? Ela é bela aos seus olhos? Como você vê a igreja de Deus? Você encontra nela beleza? Saiba que a beleza da igreja está no fato de que a glória de Deus é manifestada nela. Nesse momento, irmãos estão se reunindo em lugares sem climatização, talvez sentados no chão, mas diante do mesmo evangelho que nós estamos hoje aqui. A beleza da igreja está na presença de Deus. O trono de Deus está lá. Você ama o ajuntamento solene? Você preza por essa ordenança divina? Você ama estar aqui? Aqui é o lugar onde Deus reúne em comunhão todos os redimidos. E não somente isso, mas este é o lugar também onde Deus toca o coração daqueles que creem, para que eles sejam igreja também. Nesse sentido, a igreja nos remete a uma imagem que os teólogos sistemáticos trouxeram para a igreja. Obviamente, desde os reformadores, essa explicação sobre a igreja ganhou notoriedade. A igreja como sendo mãe do povo de Deus. Você já pensou nisso? A igreja como sendo mãe. Por quê? Porque ela reúne os filhos de Deus de todos os lugares. Veja que coisa maravilhosa nós pensarmos nisso. A igreja é a mãe que nos recebe logo que nós nascemos na nossa conversão, na nossa imaturidade. Ela é a mãe que nos agrega, que nos recebe. Como pequeninos nós chegamos na igreja e ela nos alimenta com a palavra. Essa mesma igreja nos acompanha em nosso crescimento espiritual. Nós vamos crescendo, vamos ficando robustos. Daqui a pouco nós somos jovens, e dentro desta mesma igreja, dentro do povo de Deus, nós encontramos alguém para casar. Ela também nos dá alguém com quem nós podemos dividir a nossa vida. Mas não somente isso, ela abençoa o nosso casamento. Você casa sob a bênção de Deus. Essa igreja cuida dos seus filhos, cuidará dos filhos dos seus filhos, até o grande dia do Senhor.
eu torno a perguntar a você: de que forma você demonstra amor pela sua mãe, pela sua igreja, mesmo que ela seja imperfeita? Você ama estar aqui? Você ama estar junto da sua mãe querida? Você se alegra quando está terminando a tarde e você lembra todas as aflições que eu estou passando? Deus me dará refrigério quando eu chegar nos braços desta mãe amável que é a igreja. Uma última aplicação, especialmente aos casais aqui presentes. Eu lhes digo que vocês devem, por meio da palavra e do testemunho, ensinarem aos seus filhos a amarem a casa de Deus. E não é porque coisas divertidas acontecem aqui, é pela mesma razão que você ama. O trono de Deus está aqui. O reino do Filho de Davi, de Cristo Jesus. Maridos e mulheres, esposas, não devem, por meio de palavras, sejam elas indiretas ou diretas, desdenhar, desabonar a imagem da igreja diante dos seus filhos, fazendo com que eles vejam as questões mais complexas e as imperfeições da igreja como sendo aquilo que lhe torna um lugar que ele não deve desejar estar. Mesmo que ela seja imperfeita, pais devem animar os seus filhos a estarem aqui e não dar a ele uma segunda opção. Já que você não quer, então eu vou fazer alguma coisa para você. Vai para o parque, vai assistir TV, eu vou e você fica. O seu filho precisa também amar a casa do Senhor. Esta mesma mãe que cuidou de você, cuidará dele também. Por meio da pontualidade e da forma organizada como os pais se comportam no dia do Senhor, no domingo, para estarem reunidos, eles devem também ensinar aos seus filhos que eles devem prezar por esse ajuntamento. Eu me preparo cedo, porque eu vejo meu pai zelar por esse mandamento. Ele ama esse dia, ele ama o ajuntamento do povo de Deus. Por fim, maridos e esposas devem lembrar de que Cristo comparou marido e mulher com Cristo e a igreja. Nesse sentido, você, marido, deve amar a Cristo como Ele amou a igreja, em um amor sacrificial. E como sacerdote do lar, ensinar a sua esposa a amar o ajuntamento do povo de Deus, mesmo quando ela disser: não estou tão afim de ir hoje. Você deve, como homem de Deus, dizer: minha filha, lá as nossas angústias serão transformadas em alegria. Você deve amar a sua esposa a estar aqui. O mesmo deve ser feito com os seus filhos. De igual modo, as mulheres que são comparadas à igreja do Senhor Jesus devem ser aquela mãe bela, como a igreja é bela, não no trançar dos cabelos tão somente, mas na forma como cuida e prepara os seus filhos para estarem diante de Deus. A você, jovem que está aqui presente, não permita que o inimigo tire do seu coração o prazer de estar na casa do Senhor. Não permita que ele roube de você a alegria de estar aqui com o seu Deus. Mesmo que haja um jogo muito importante, ou uma comemoração que você não poderia perder, ou até mesmo a visita de um amigo, convide-o para estar aqui com você. Revele para ele a alegria que você tem no coração de estar junto com o povo de Deus, cultuando na presença do Senhor. Faça das suas palavras as palavras do salmista: os nossos pés cruzaram as tuas portas, ó Jerusalém. Lembre-se, jovem, é na igreja, é no meio do povo de Deus que está também aquela que o Senhor lhe dará para ser seu companheiro, sua companheira. Não que esta seja a razão para que você venha, mas aqui você encontrará
uma outra pessoa que ama a Deus, que ama o ajuntamento do povo de Deus. Por fim, meus irmãos, há um privilégio que só a igreja tem. Esse privilégio é o que nós vamos viver nesse momento, a Santa Ceia do Senhor. Este é um privilégio nosso, como povo remido e lavado no sangue do Senhor. Talvez alguém ainda diga: Tiago, mas a igreja não pode salvar ninguém. Eu digo a você, é verdade, mas um escritor presbiteriano já velho, Sproul, diz: todos que Deus vem buscar no grande dia serão encontrados no contexto do corpo de Cristo. Que Deus abençoe e tenha misericórdia de nós. Vamos orar ao Senhor. Senhor, só há uma forma de nosso coração ser conformado a essa palavra: se o Senhor nos auxiliar na compreensão dela. Ajuda-nos então, ser com os nossos corações para a honra e glória eterna do Teu nome.